Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Gente, hoje a gente continua então com as nossas videoaulas. A gente vai trabalhar hoje uma aulinha de correção de exercício, tá? Lembrando que estamos no capítulo 7 da apostila de vocês, regionalização do território brasileiro, tá? Então a gente tem aí, primeira questão que eu separei para vocês, tá? Que eu separei algumas aqui que eu acho que são importantes para o entendimento do conteúdo e tudo mais. Então, a primeira que eu separei foi a questão um. Explique porque se pode afirmar que a desigualdade entre as regiões brasileiras possui origem histórica. Gente, temos que lembrar que o Brasil foi um país que sofreu com um período colonial por exploração durante muitos e muitos anos, tá? E esse período colonial, ele aconteceu mais em algumas regiões do que em outras. O que faz a gente entender que hoje em dia, se a gente pegar os dados aí do IBGE, as regiões que têm um menor índice de desenvolvimento socioeconômico, passando ali pelo IDH, pelo PIB e tudo mais, as regiões que têm os menores índices, tá? São as regiões que sofreram mais com o período colonial e foram, né, durante muitos e muitos anos passaram, né, foram, né, colônia de exploração. Então a gente tem, por exemplo, a região mais afetada nesse sentido foi o Nordeste, né, por onde chegam os europeus e tudo mais. Consequentemente, o Nordeste vai ser a região, né, com menor índice de desenvolvimento. Por outro lado, a região sul, sudeste, né, que sofreram menos tempo, né, com essa dinâmica, tem os melhores índices socioeconômicos. Beleza? Próxima questão que eu separei para vocês é a questão 2. E aí a gente tem um mapa, né, de complexos regionais do Brasil. Então temos ali o critério adotado na divisão regional descrita no mapa anterior tem por referência. Então qual é o critério adotado? E aí a gente tem ali a letra D, né, mostrando a questão correta. As características socioeconômicas relativas à população e às atividades produtivas. Então, esse é o critério que o Pedro Pinchas, lá em 67, utiliza para fazer a divisão do Brasil em complexos geoeconômicos ou complexos regionais. Beleza, gente? Então, temos ali questão 2, a letra E. Uma outra questão que eu separei para vocês é a questão 4, ainda na mesma página, tá? Então, o Brasil está dividido em 3 regiões geoeconômicas, que refletem as diferentes formas de ocupação humana ao longo do tempo histórico: Nordeste, Centro-Sul e Amazônica. Analise a seguir os aspectos que caracterizam essas regiões. Então, vamos lá. O Nordeste é a principal área de refluxo, ou seja, saída de pessoas nas migrações internas do país. Sim, está correto. Então, o Nordeste é a região do Brasil que as pessoas mais saem da região para ir para outro local, tá? Então, a gente tem aí as pessoas indo principalmente para a região, no caso, Centro-Sul, tá? A região Centro-Sul é a mais industrializada, povoada e urbanizada do Brasil. Está correta. Então, 1 e 2 corretas. A Amazônia é a região menos povoada do Brasil e sofre grandes impactos ambientais. Também está correta também. Então a gente tem a região menos povoada porque temos um grande espaço, né, com a floresta em si, e a gente tem aí grandes impactos ambientais acontecendo também nessa floresta. E a questão 4, a região nordestina apresenta muitas marcas da colonização e por praticamente 3 séculos foi a região mais rica do Brasil. Está correto também, tá? Porque a gente tem ali uma região que sofreu com muito, né? Sofre ainda, né? As consequências da colonização, mas por outro lado, durante 3 séculos, né? Foi a região mais rica do Brasil. Por quê? Ali que se produzia alguma coisa, cana-de-açúcar e tudo mais, mesmo que por colônia de exploração era ali que se tinha alguma produção, beleza? Continuando então, gente, a gente tem aqui a questão 2, tá? Da página seguinte, e aí temos então uma foto, né, do Sebastião Salgado que foi publicado no livro Terra, tá? E aí ele diz o seguinte: o livro Terra, do fotógrafo Sebastião Salgado, documenta o drama dos despossuídos e imigrantes no Brasil ao longo da história, sendo dedicado a milhares de famílias no país. A exposição Terra resultante desse processo passou por 40 países
e mais de 100 cidades brasileiras em 97. Nas últimas décadas, a questão agrária no Brasil estimulou diversas iniciativas de protesto e de mobilização artística e social, como exemplificada pela foto publicada no livro Terra. Na atualidade, a manutenção dos conflitos agrários no Brasil é explicada pela continuidade dos seguintes aspectos. Então, por que mesmo hoje em dia no Brasil, a gente tem esses problemas sociais acontecendo, né, sempre? Por causa da concentração da propriedade fundiária e da desigualdade social no país, beleza? Então, esses são os aspectos que vão fazer com que a gente tenha esses conflitos agrários no campo até hoje, beleza? A próxima questão que eu separei para vocês é a questão 4, tá? E aí a gente tem o seguinte: a respeito da regionalização brasileira proposta no mapa, considere as afirmativas. Primeira afirmação: nessa proposta de regionalização do espaço brasileiro, o território nacional foi dividido em grandes regiões econômicas. São elas Amazônia, Centro-Sul e Nordeste. Está correta essa afirmação? Né? Questão dos complexos? Está correto. Esse modelo difere das regionalizações propostas pelo IBGE, uma vez que não respeita os limites políticos administrativos dos estados. Respeita os limites? Não respeita. Então, está correto. O geógrafo Pedro Pinchas Geiger focou os seus critérios de divisão na observação dos processos históricos e de desenvolvimento econômico e social, como também nos aspectos naturais e regionais. Está correto? Gente, o Pedro Pinchas, ao mesmo tempo que ele divide o Brasil pelos aspectos socioeconômicos, ele também utiliza os aspectos naturais para dividir em sub-regiões as regiões, tá? Um exemplo é o Nordeste, que ele divide em Zona da Mata, a parte litorânea, o Agreste, que é a parte do Planalto, tá? Temos o Sertão Nordestino, que é a depressão sertaneja, que é aquela área mais seca, tá? Onde chove muito pouco, e temos o Meio Norte, que é a última sub-região do Nordeste, né, que faz fronteira ali com a Amazônia, e o Meio Norte ele vai ser bem aquela área de transição entre o sertão e a Amazônia, tá? Ali, inclusive, a gente vai ter áreas que têm vegetações típicas, mesmo sendo uma área de transição, como, por exemplo, a Mata dos Cocais, os coqueiros. Então, muitos coqueiros ali vão dar no Meio Norte, beleza? Então, está correta a 3. E, por último, devido aos grandes contrastes regionais internos, o geógrafo propõe a divisão em sub-regiões do complexo do Nordeste. Nessa proposta, apresenta-se subdividido em Zona da Mata e Polígono das Secas? Não, acabamos de falar. É Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Então, está errado. Então, temos ali como certas as questões 1, 2 e 3. Beleza? Uma próxima que eu separei para vocês é a questão 7, já está aqui na próxima página, na página 48, e a questão 7 diz o seguinte: devido às diversidades físicas, sociais e econômicas do Brasil, a divisão territorial brasileira em grandes regiões geográficas sempre foi uma necessidade para a compreensão das suas características, mas, ao mesmo tempo, é também uma dificuldade devido à complexidade dos elementos constituintes. Quanto à regionalização do Brasil, assinale a alternativa correta. A primeira regionalização do Brasil oficial do Brasil foi realizada em 42 e vigorou até 69. Utilizando-se do critério político administrativo para a divisão regional, foram instituídas as regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Está correto? Não está correto. B. Como tentativa de abarcar as diferenciações físicas e econômicas do Brasil, foi instituída a regionalização geoeconômica, que criou 4 regiões: Amazônica, Nordeste, Centro, Sul e Concentrada. É isso? Não é isso. C. A região geoeconômica amazônica foi criada pelo governo para que nessa unidade administrativa sejam desenvolvidos somente projetos de conservação ambiental. É isso? Não. Temos um exemplo que é a SUDAM, tá? Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Beleza? Letra D. A atual divisão política-administrativa do Brasil foi definida a partir da promulgação da Constituição de 88,
quando o país passou a contar com 26 estados e um Distrito Federal, dividido em 5 regiões: Norte, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. Está correto. Então, 7, letra D. E por último, a última questão que eu separei para vocês foi a questão 9. Temos ali: considerando-se a proposta de regionalização do Brasil apresentada no mapa, afirma-se que o extremo norte de Minas Gerais foi cartografado como pertencente ao Nordeste pelo predomínio da pecuária intensiva nesse espaço. Não, porque o norte de Minas Gerais está no Nordeste por causa das suas características socioeconômicas, mas não porque é uma pecuária intensiva, porque ela é uma região que sofreu também, né, com esse processo de colonização por exploração. Então, ela também é atrasada em relação ao resto do Centro-Sul. A região denominada Amazônia coincide com o norte da regionalização do IBGE. Não coincide, né, gente? Dá para ver que ela é bem diferente. A porção ocidental do Maranhão foi incorporada à Amazônia devido à sua participação no circuito econômico extrativista. Correto? Então está correto, né? A porção ocidental do Maranhão, então ela faz parte aqui da Amazônia por causa que ali tem muito extrativismo. A região Centro-Sul engloba as áreas de maior desenvolvimento econômico nos setores primário, secundário e terciário. Né? Primário, principalmente aqui na região, né, de Mato Grosso do Sul, ali o sul de Mato Grosso, Goiás, e a gente tem secundário e terciário aqui, né, por toda a região sul e sudeste, tá? Do que a gente chamaria ali, né, na divisão do IBGE. Beleza, gente? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês não tenham mais dúvidas, mas se tiverem, é só entrar em contato comigo que a gente vai conversando aí. Beleza? A aula de hoje é isso aí, um beijo para vocês, tchau, tchau.